Salve, torcedor vascaíno. Bom dia, se é que é possível, né? Depois da derrota ontem frente à equipe do São Paulo, a gente vai poder resenhar bastante hoje aqui. Mas eu não quero só falar de campo e bola, não. Já vou adiantar aqui pra você. Vou falar de muita coisa que o torcedor precisa começar a pensar. Não é só dentro de campo que o Vasco tá errado. Tem algumas coisas por fora também que já passou da hora aí do torcedor ficar antenado e começar a cobrar também. Porque senão daqui a pouco pode ser tarde demais. Antes de começar minha resenha por aqui, já vou pedir pra você: deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e já eu volto depois da guitarrinha. E olha, hoje promete, porque ontem não foi fácil mais uma vez. Então, torcedor vascaíno, ontem, mais uma vez, todos nós levamos um duro golpe nessa equipe do Vasco. Uma derrota por 4-2 frente à equipe do São Paulo, no Morumbi lotado. Tive a oportunidade de estar lá junto com o Flávio Dias para fazer essa cobertura para o canal Atenção Vascaínos. E hoje, o torcedor do Vasco mais uma vez acorda com a cabeça inchada. Mais uma vez o torcedor do Vasco tem um final de semana triste. E infelizmente está se tornando recorrente há um bom tempo. Eu hoje vou dividir o meu comentário primeiro no macro. E depois vou trazer um pouquinho de bola rolando, porque primeiro eu quero falar sobre alguns personagens que estão fazendo o torcedor do Vasco passar por tudo isso que ele vem passando nos últimos tempos. Quero começar pelo presidente Jorge Salgado, que o Vasco, para quem não lembra, para quem não sabe, o Vasco ainda tem 30% do futebol. E eu vejo uma passividade absurda do Salgado para poder querer entender o que está acontecendo nesse processo da Vasco SAF, para tentar ajudar. Porque lá na campanha, ninguém me contou, eu escutei o Osório, que sempre foi o locutor da chapa do Salgado, falar em alto e bom som: o Salgado está a um telefonema de qualquer clube do mundo. E o Vasco, passando por esses problemas para contratações, buscando Carabarral encostado no Santos, buscando Juan Cruz encostado no Santos, buscando Matheus Cocão, que agora é Carvalho, lá do Náutico, nem titular no Náutico não era. E cadê o presidente, que ainda tem 30% da possibilidade de conversar, de falar com as pessoas da SAF? Ele não estava a um telefonema de qualquer clube do mundo? Como que agora o Vasco chega na hora de contratar, precisa ficar recorrendo a esses jogadores encostados? Ah, mas agora é com a SAF. Ah, mas e os 30% do Vasco? Ou então cobrar do pessoal da SAF? Agora eu vou chegar na figura do Luiz Melo. É outro que precisa ajudar nesse processo. E teve uma entrevista do Luiz Melo, do CEO da SAF, que aliás o Flávio trouxe a informação semana passada que ele e o Salgado não conversam, tem algum tipo de problema aí no meio do caminho, e aí fica difícil, né? Porque se tem alguém que era para ser essa ponte, porque antes do Luiz Melo ser o CEO da SAF, ele estava no Vasco Associação, ele era um contratado do Salgado para trabalhar no Vasco. E agora ele vira as costas e é somente da SAF, não dá para conversar com o Salgado, não dá para ter esse diálogo aí para ver o que está acontecendo. E esses dias o Luiz Melo deu uma entrevista e foi falar de futebol. E foi uma entrevista que ele falando de futebol é algo que ele não deveria fazer. Porque foi perguntado para ele sobre essa janela do meio do ano de jogador grande, de jogador para chegar e colocar a camisa, de jogador que possa resolver os problemas do Vasco quando o Vasco precisa dentro de campo. E ele diz que ídolo não se contrata, que ídolo dentro do Vasco tem vários jogadores com potencial a ídolo. Luiz Melo, não tem ninguém com potencial a ídolo nessa equipe do Vasco. Você até chegou a comentar na sua entrevista que eram jogadores que estavam subindo da base, se eu não me engano até chegou a citar o nome do PEC. Não, esquece isso aí, Luiz Melo, esquece isso aí. Dentro desse elenco que a gente tem hoje, a gente tem sim bons jogadores. Depois eu vou falar desses bons jogadores que a gente tem em elenco. Agora, para ser ídolo, para ser um jogador grande, para ser o que é o Hulk no Atlético Mineiro, que a hora que a coisa tá ruim, ontem à noite o Hulk foi lá e resolveu mais uma vez, nesse elenco do Vasco não tem ninguém. Então, Luiz Melo, que você consiga, dentro dessa engrenagem, saber o seu local e também ajudar a buscar esse dinheiro que o Vasco precisa junto à empresa americana para fazer contratações. Agora eu quero chegar no Brax, que acertou no sistema defensivo, acertou no Léo Jardim, que era um goleiro desconhecido e ontem evitou uma tragédia ainda maior, porque mesmo o Vasco fazendo um jogo competitivo, se não fosse o Léo poderia ser até meia dúzia ontem, que ficaria mais vexame do que foi. Acertou no Pelé, acertou no Piton e acertou no Jair. E daí, do meio para frente,
Ele, quando deu a entrevista para nós do canal Atenção Vascaínos, ele deixou claro que primeiro era arrumar a cozinha. Só que é o seguinte, ele arrumou a cozinha, mas lá na frente ele trouxe o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, ok, mas é só esse recorte da carreira do Pedro Hu também. Porque quando ele teve no Botafogo, teve muita dificuldade. Lá fora também não foi um jogador que teve protagonismo. E ontem não, nos últimos jogos está se caracterizando por ser um cara que está atrapalhando dentro de campo. E assim, Brax, se for para trazer essa galera... E eu falei quando você trouxe aí e anunciou o Matheus, o Juan Cruz e o Carabarral, que seriam jogadores que é tipo bilhete de loteria. Eu lembro muito bem do que eu falo. Tá ali, se der certo, deu, se não deu, não tem problema. E pelo que eu tô vendo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ontem o Carabarral até conseguiu dar o passe aí pro Galarza para fazer o gol, mas não é isso que nós imaginávamos, sabe? Então assim, para fechar esse pacote fora de campo, que é o pacote Salgado, Luiz Melo e Brax, ano passado, quando foi pro Vasco ter a possibilidade de ter o seu futebol vendido, na hora da eleição, na hora da votação, se você chegasse para quem fosse votar e falasse assim, ano que vem, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai entrar em campo no Morumbi contra o São Paulo, contra 60 mil pessoas, e do meio de campo para frente, o Vasco vai entrar com o Barros, que era um moleque da base, ainda longe, ninguém nem conhecia o Barros ano passado, o Galarza, que não ficou para a Série B, tinha dificuldade para a Série B, no Coritiba não jogou a Série A, Peck de um lado e Figueiredo do outro. Eu duvido que a margem da votação seria como foi. Se o torcedor soubesse que depois de quase um ano de todo o processo aí de desenvoltura dessa SAF, que o Vasco entrar em campo indo do meio para frente tão fragilizado como o Vasco entrou ontem contra o São Paulo. Então, agora tem que correr atrás do prejuízo. Dependendo dos resultados de hoje à tarde, o Vasco pode, inclusive, entrar na zona do rebaixamento. Ah, é muito cedo, eu sei que é muito cedo. Agora, ou coloca a mão no bolso, ou é assertivo, ou corre atrás e senta todo mundo na mesma mesa. Não precisa se gostar, não precisa apertar a mão, não precisa fazer nada disso, mas é o bem do Vasco. É o bem do Vasco que está em jogo. Porque o torcedor vascaíno ontem no Morumbi, a partir da hora que o Vasco empatou, e eu posso falar com propriedade porque eu estava lá, aqueles 3 mil vascaínos que estavam lá ontem calaram mais de 50 mil, porque esse torcedor joga junto, esse torcedor grita, esse torcedor incentiva esse time, mas esse torcedor que é jogador que joga bola, que é jogador que resolve jogo, e não um jogador que está encostado em clube A, encostado em clube B, que vai chegar aqui e vai resolver pro Vasco. Não vai. Então, depois de tanto tempo, já passou da hora, e essa janela agora vai ter que ser muito assertivo. E agora eu quero falar de campo e bola. Quero falar daquilo que acontece dentro de campo, que é o que eu mais gosto de falar, que eu tenho prazer de falar, porque fora de campo isso me irrita. O que tem acontecido com o Vasco, essa passividade que eu vejo em vários setores no Vasco acaba me irritando. Pois bem, torcedor, o Vasco hoje tem em condições de dizer assim, ó, jogador de Série A que o Vasco vai brigar pela parte de cima da tabela. Eu aponto pelo rendimento 4 jogadores. O Léo Jardim, que surpreendeu e ontem, como eu já falei anteriormente, evitou um vexame maior. O zagueiro Léo, que jogador monstro. Ontem vaiado por 60 mil pessoas, foi o melhor disparado, até porque o seu parceiro Bambu ontem fez uma partida trágica, né? No próximo jogo, eu espero que o Barbieri já veja isso e possa fazer essa substituição. Já passou da hora do Capasso entrar e jogar no lugar do Bambu. Os últimos jogos, o Bambu sempre querendo fazer algo diferente e entregar. Mas enfim, e na lateral esquerda, o Piton é um baita jogador, um jogador diferenciado demais. E temos o volante Jair também. Ou seja, hoje a gente tem que eu carimbo, que são jogadores prontos para jogar uma Série A, protagonistas que vão dar conta do recado, que não interessa onde jogam, mantêm uma regularidade, são esses 4 jogadores. Então precisa ir no mercado agora trazer mais jogadores para resolver isso aí. E não adianta achar que só tirando o Barbieri vai resolver, porque não vai. O Barbieri, ele tem algumas convicções, por exemplo, ontem. O que credencia o Figueiredo ontem ser titular novamente da equipe do Vasco e o Orediano ficar no banco? Ah, mas não é o mesmo posicionamento. Se vira, é treinador bom, é aquele que consegue colocar os melhores jogadores dentro de campo. E dá para encaixar assim, Orediano e Peck. A gente sabe que dá para fazer esse tipo de trabalho. Ah, Jean, mas o Figueiredo ontem não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim, mas foi aquele assim. E assim nós vamos ficar em 16º, 17º, 18º. A gente precisa de jogador que vá para dentro, que decida, que faça gol. Com 5 minutos antes do primeiro tempo, até vou pegar minha prancheta aqui para o torcedor lembrar desse lance. O Léo pegou a bola aqui, deu uma arrastada na bola e acionou o Piton. O Piton pegou a bola e deu uma colher aqui, nela, um arco-íris, coisa linda. O Rafinha do São Paulo foi dar o carrinho, errou, o Figueiredo parou de mano com o zagueiro do São Paulo. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, onde todo atacante quer pegar e ficar de mano para poder partir para cima aqui e resolver a jogada. E sabe o que aconteceu?
não aconteceu nada. O Figueiredo nem a finalização conseguiu fazer. Ficou aqui com a bola, se atrapalhou, não conseguiu chutar no gol. E isso aqui é com 5 minutos. Se você tem um atacante de qualidade aqui, você rabisca o zagueiro e para dentro do gol. É esse tipo de lance com 5 minutos de jogo que o cara tem que achar a rede. Sabe por quê? Porque o jogador do São Paulo, o Nestor, teve uma oportunidade de fazer isso para cima do Bambu e parou dentro do gol. Por quê? Porque ele tem qualidade para executar. Então não adianta o treinador criar mecanismo, talvez essa jogada aqui, de sair com o Léo, acionar o Piton e o Piton achar o Figueiredo nessa diagonal aqui por trás do lateral, seja até uma jogada ensaiada pelo Barbieri. Acredito que sim, porque deu para ver pela movimentação que o Figueiredo atacou aquele espaço. Mas daí eu pergunto, adianta criar essa situação aqui se o jogador que vai executar não tem condições de executar? Então não adianta. Então precisa ter jogador qualificado para poder resolver isso aqui. E ontem aconteceu algo que essa tragédia eu já estava prevendo há algum tempo. E ontem ela aconteceu. Com 20 minutos do primeiro tempo, o Léo já tinha vindo nessa região aqui cobrar esse lateral para dentro da área. Assim, ó. Em 5 oportunidades. Gente, pelo amor de Deus, o que um lateral aqui pra dentro da área com 20 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo vai resolver o nosso problema? Pelo contrário, aí ele tem que vir aqui dar sprint de 70, 80 metros a todo momento porque o Vasco não faz falta. O Vasco não consegue matar essa jogada aqui. E o Vasco não consegue ficar com a posse de bola. Aí numa dessas jogadas aqui, foi que o jogador do São Paulo acabou parando na cara do gol. Esse tipo de jogada do Léo jogar a bola dentro da área, tá faltando 5 minutos, tá faltando 10 minutos para acabar o jogo, ok, coloca essa bola lá dentro da área. Mas no começo do jogo, começar a apelar para pegar a lateral e colocar, eu acho isso uma pobreza de ideias sem tamanho, uma pobreza de ideias absurda. Então, esse tipo de coisa também a gente precisa cobrar do trabalho do Barbieri. E no próximo jogo, que o Pedro Raul, que está atrapalhando. O Pedro Raul hoje ele atrapalha a equipe do Vasco. Ele é um jogador que ontem era um peso morto. A bola chegava nele e morria todas as jogadas do Vasco. O Barros, ontem, com o gol que fez de cabeça, teve mais presença de área do que o Pedro Raul. E eu só espero que no próximo jogo o Barbieri consiga dar essa oportunidade para o Figueiredo de centroavante. Porque ontem, por que ele não colocou o Juan Cruz para jogar? Por que o Ignaldo nem foi relacionado para o jogo? E agora, quem que vai jogar de centroavante? Será que ele vai ter critério? Ou será que ele vai aparecer com o Juan Cruz de centroavante? Será que ele vai aparecer com o Ignaldo de centroavante? Eu espero que ele possa dar essa oportunidade que a gente tanto deseja pro Figueiredo jogar de 9. Porque eu não vou mais cobrar o Figueiredo, porque em outros posicionamentos ele não tá jogando bem e não vai render bem. Porque aquilo que ele fez ontem, volta a falar aqui, mas o Figueiredo fez um jogo mais ou menos não adianta. Mais ou menos vão ficar mais um campeonato brigando pelo rebaixamento. Nós precisamos de jogadores que executem funções e façam na excelência. Como o Piton faz, como o Léo faz, como o Léo Jardim faz e como o Jair faz. Não adianta ter jogador mais ou menos dentro de campo. De mais ou menos a gente vai brigar mais uma vez lá na parte de baixo da tabela. Então assim, torcedor, para encerrar meu Faísca Tá On hoje por aqui, primeiro já quero pedir para você, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. O Vasco hoje tem um problema que é macro. Tem muita gente que tem culpa nesse momento que vive o Vasco aí. Começa lá da diretoria associativa, a diretoria da Vasco SAF, o Barbieri também precisa escolher melhor os jogadores dentro de campo, até porque nós estamos sentados ali no banco, um clube que não tinha grana, tem 30 milhões sentados lá, ó. O Capaz e o Herediano ficam sentadinho lá, entendeu? Quase não participam do jogo. Como? Um clube que gasta 100 milhões e gastou 30. Então, eu vejo de duas uma. Ou gastaram errado, esses jogadores não são isso tudo, ou o treinador está errado em não colocar para jogar. Já passou da hora de identificar isso aí. O que está acontecendo? Pegar 30 milhões e ficar sentado no banco. Mas o Herediano não sei o que. Para com isso, cara. Já passou da hora do Herediano jogar. Ontem lá deu pra ver que competiu, brigou, foi pra cima. Tem que se titular no próximo jogo também. Olha, se o Barbieri na próxima partida não tiver Capasso de titular, Herediano de titular e o Figueiredo de centroavante, ele tá querendo sair do Vasco. Porque as coisas estão se desenhando e ele precisa entender também. Para encerrar, volto a falar, não é só tirar o Barbieri, ele precisa evoluir, precisa melhorar. Agora que precisam de peças para agrupar esse elenco aí, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Beleza, torcedor? Tamo junto, semana que vem a gente tá de volta aqui no Faísca Tá On. E mais uma vez, senta o dedo no like aí. Semana que vem espero estar aqui mais calmo depois do jogo com o Fortaleza. Porque você ficar como eu fiquei aí, 2 noites dentro de um ônibus, 20 horas viajando de ônibus, 9 horas para ir, 11 horas para voltar, para poder fazer um trabalho legal e a gente chegar lá ontem e ver o Vasco mais uma vez ser goleado, não é fácil. Eu gosto, faço porque é jornalismo, faço porque eu amo esse clube, só que as pessoas que dirigem esse clube, que estão acima, precisam entender que tem uma geração aí
que quer ver um Vasco forte. Eu já vi o Vasco forte. Eu amanhã tô completando 44 anos e eu já vi. Mas eu não suporto mais, como ontem, acabar o jogo, o meu filho me ligar, o meu filho falar comigo, pai, não deu de novo, né? Pai, perdemos de novo. Eu não aguento mais. E que essas pessoas que sejam responsáveis por essa massa que é a torcida do Vasco tenham a ideia da dimensão que é esse clube e do que eles estão à frente. Se mexam. Um telefonema a qualquer clube do mundo, chegou a hora de pegar o telefone e ligar. Tamo junto. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!